dia a todos. Declaro aberta a 21ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6, inciso 2, a linha A, da Lei Orgânica Municipal, e a linha R, inciso 13, do artigo 20 do Regimento Interno. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, bom dia. Ata da 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 14 de abril de 2014, às 18 horas no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Moço. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franco de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto e Valmir Cosi. Deixando de comparecer os vereadores Gênison Rampinelli Leco e Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto apresentou os requerimentos número 39 a 49 de 2014 e foram deferidos pelo presidente. No grande expediente, o vereador Lúcio Zanol fez uso da palavra. Na fase das lideranças, o vereador líder do PCdoB, Valmir Cosi, fez uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno foram aprovados os projetos de lei número 5 de 2014, com voto contrário dos vereadores Fábio Neto da Silva, Fábio Machado e Lúcio Zanol. E projeto de lei número 18 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com os devidos pareceres. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 12 e 16 de 2014 e 98 de 2013, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 9 de 2014, com os respectivos pareceres. Os projetos de resolução número 1 e 2 de 2014 e o projeto de lei número 22 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com a emenda modificativa número 11 de 2014, foram aprovados com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Presidente, pela ordem. Bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras, público presente. Eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento, em carinho e respeito, assim, pelo Sebastião Ferreira Machado, mais conhecido como Tião Bacalhau, pai da minha assessora Adriana. Defiro o pedido, 1 minuto de silêncio. Convido a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores.
Bom dia a todos, público presente, colegas vereadores. 21ª Sessão Extraordinária, 16 de abril de 2014. ADI Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Fábio Neto. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 14 vereadores, é isso, presidente? 13. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Pauta: votação em primeiro turno. Projeto de Decreto Legislativo 003/2014. Concede título cidadão aracruzense, autoria vereador Beto Vieira. Projeto de Decreto Legislativo 004/2014. Concede título cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo 006/2014. Título cidadão aracruzense, autor vereador Alexandre Manhães. Projeto de Decreto Legislativo 007/2014, título cidadão aracruzense, vereador Lula. Decreto Legislativo 008/2014, prêmio destaque Mulheres Aracruzense, vereador Beto Vieira. Decreto Legislativo 009/2014, prêmio destaque Mulheres Aracruzense, vereador Paulo Neres. Decreto Legislativo 010/2014, título cidadão aracruzense, vereador Paulo Neres, o autor. Decreto Legislativo 013/2014, título de cidadão aracruzense, vereador Paulo Neres. Projeto de Decreto Legislativo 015/2014, prêmio destaque Mulheres Aracruzense, autor vereador Eric Musso. Decreto Legislativo 020/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público, autor vereador Eliel. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 005/2014, altera a Lei Municipal 3.777, de 30/12/2013, autor Poder Executivo. E Projeto de Lei 018/2014, autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Córrego Alegre, autor Poder Executivo. Votação em primeiro turno. Não, falei de denominação de logradouro público. Projeto de lei, então, 020/2014, corrigindo. Votação em primeiro turno. Projeto de Decreto Legislativo 003/2014, concede título de cidadão aracruzense de autoria do vereador Beto Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto 003/2014. Esse projeto vem homenagear o nosso colega vereador Romildo Broeto. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. A votação é secreta. Eu convido o vereador Eliel e o vereador Renato para ser os escrutinadores e a vereadora Mônica fazer chamada para a votação. Pedir aos vereadores que permaneçam como os escrutinadores das votações. Projeto de Decreto Legislativo número 3, proposto pelo vereador Beto Vieira. Para votação, ADI Lozzi, Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eric Musso, Fábio Machado, vereador Lula, Paulo Neres, vereador Renato, Rosane Machado e Valmir Coser. Para a votação, vereadora Mônica.
vereador Renato e vereador Eliel. Aprovado em primeiro turno, projeto de decreto legislativo 003/2014, de autoria do vereador Beto Vieira, com 13 votos sim. Projeto de decreto legislativo 004/2014, concede título cidadão aracruzense, de autoria do vereador Eliel Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 004/2014. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto legislativo número 4, proposto pelo vereador Eliel, para votação. Vereador ADI, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eric Musso, Fábio Machado, vereador Lula, Paulo Neres, Rosane Machado e Valmir Cose. Tudo bom, meu anjo? Para a votação, vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Renato. Vereador Eliel, para a contagem dos votos. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 004/2014, de autoria do vereador Eliel, com 13 votos sim. Projeto de decreto legislativo 006/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Alexandre Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 006/2014. Não havendo discussão, em votação. A votação é secreta. Eu convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 6, proposto pelo vereador Alexandre Manhães, para votação. Vereador DI, vereador Alexandre, Beto Vieira, vereador Paim, Eliel, Eric Musso, Fábio Machado, vereador Lula, Paulo Neres, vereadora Rosane e vereador Valmir Cose.
Para a votação, vereadora Mônica, vereador Renato e vereador Eliel. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 006/2014, de autoria do vereador Alexandre Manhães, com 13 votos sim. Projeto de decreto legislativo 007/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Lula. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 007/2014. Não havendo discussão, em votação. Votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 7, proposto pelo vereador Lula, para votação. Vereador ADI, vereador Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Eric Musso, Fábio Machado, vereador Lula, Paulo Neres, vereadora Rosane e vereador Valmir Coser. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Renato. Estava só um pouquinho enrolado. 5 da tarde hoje era pouco para nós. Até 5 horas votando. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 007/2014, de autoria do vereador Lula, com 13 votos sim. Projeto de decreto legislativo 008/2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzense, autor vereador Beto Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 008/2014. Não havendo discussão, em votação. A votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para votação. Sem o voto dela, né? Projeto de decreto legislativo número 8, proposto pelo vereador Beto Vieira. Para votação, vereador Adei Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Beto Vieira, vereador Parraim, vereador Eric Musso, vereador Fábio Machado, vereador Lula, Paulo Neres, vereador Renato, vereadora Rosane e vereador Valmir Coser.
Para a votação, vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Renato. Eu me abstenho do voto porque a homenageada sou eu. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 008/2014, de autoria do vereador Beto Vieira, por 12 votos sim e uma abstenção. Projeto de decreto legislativo 009/2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria do vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 009/2014. Com a palavra, vereador Paulo Neres. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, bom dia. Senhor presidente, a homenageada, a senhora Rosane Ribeiro Machado, natural de Nova Almeida, Serra, é casada com Erasmo Galavotti, mãe de 2 filhos, Maria Victória, de 13 anos, e Pedro, de 7, filha do senhor Nirlan Ribeiro Machado e dona Hilda. Reside com seus pais em Santa Rosa, Aracruz, o que possibilita acompanhar de perto as necessidades da região. Sua constante participação nas atividades da comunidade fez com que muitos amigos e moradores da região incentivassem a ingressar na carreira política. Seguindo a vontade da comunidade, em 1992, foi eleita com 432 votos para seu primeiro mandato. Em 1994, foi eleita a primeira presidente mulher na Câmara de Aracruz. Neste mesmo ano, por 30 dias, foi a primeira mulher a ser prefeita do município. Na legislatura de 1997 a 2000, consolidou seu segundo mandato, com 1.071 votos. Mais um mandato consolidado no período de 2001 a 2004, com 1.020 votos. Já em 2005 a 2008, registrou mais uma vitória nas urnas, com 1.173 votos. De 2009 a 2012, teve uma votação de 1.222 votos e ficou como primeiro suplente. E nessa trajetória de sucesso, é que se sente muito honrada em atuar no seu 5º e atual mandato, legislatura 2013 a 2016, eleita com 1.255 votos, e procurando honrar a cada um deles, cumprindo seu dever como parlamentar com as bênçãos do Senhor. Assim se faz a trajetória dessa mulher, a quem dedico essa homenagem. Reconhecendo a brilhante carreira política e profissional da vereadora Rosane Ribeiro Machado, peço apoio dos nobres pares para que tão merecidamente seja concedido a ela tal prêmio. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. A votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 9, proposto pelo vereador Paulo Neres, para votação. ADI Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eric Musso, vereador Fábio Machado, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereadora Rosane, vereador Valmir Coser. Tinha que fazer. Eu me abstenho de votar, senhor presidente. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Renato.
Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 009/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 12 votos sim e uma abstenção. Projeto de decreto legislativo 010/2014, concede título de cidadão aracruzense autor vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 010/2014. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 10, proposto pelo vereador Paulo Neres, para votação. Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eric Musso, Fábio Machado, Paulo Neres, vereadora Rosane e vereador Valmir Cose. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Renato. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 010/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 13 votos sim. Projeto de decreto legislativo 013/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 013/2014. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 13, proposto pelo vereador Paulo Neres, para votação. Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, vereador Paim, vereador Eric Musso, vereador Fábio Machado, vereador Paulo Neres, vereadora Rosane e vereador Valmir Cose. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Renato e vereador Eliel. Fazer a contagem dos votos, vereador Eliel.
Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 013/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com 13 votos sim. Projeto de decreto legislativo 015/2014, concerne Prêmio Destaque Mulheres Aracruzense, autor vereador Eric Musso. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 015/2014. Não havendo discussão, em votação. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação. Projeto de decreto legislativo número 15, proposto pelo vereador Eric Musso para votação. Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Lula, vereador Paulo Neres, vereadora Rosane e vereador Valmir Cose. Para a votação, vereador Eliel, vereador Renato e vereadora Mônica. Aprovado em primeiro turno, projeto de decreto legislativo 015/2014, de autoria do vereador Eric Musso, com 13 votos sim. Agradeço ao vereador Renato, ao vereador Eliel, ter sido os escrutinadores dessas votações. Projeto de lei 020/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autor vereador Eliel Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 020/2014. Não havendo discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno, projeto de lei 020/2014, de autoria do vereador Eliel Rodrigues. Votação em segundo turno. Projeto de lei 005/2014, altera a lei municipal 3.777, de 30/12/2013. Autor Poder Executivo. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 005/2014. Pela ordem, senhor presidente. Falar vereador Fábio Machado. Assim como no primeiro turno, senhor presidente, eu vou manter meu voto contrário a este projeto, por entender que permitir que o prefeito tenha 30% do orçamento para trabalhar sem precisar passar por esta casa seja um valor um pouco alto, tendo em vista que em outras gestões assim como no ano passado, esse valor era 10%.
Então, eu mantenho meu voto contrário a este projeto de lei. Continua em discussão. Senhor presidente, apenas para esclarecimento, esse projeto, a Câmara não está aprovando em momento nenhum aumento de orçamento, de receita para o Executivo. A Câmara está apenas autorizando o Executivo a fazer movimentação de ficha orçamentária. Não altera em nada, apenas uma liberdade para que o Executivo possa ter uma margem para trabalhar. Então, eu voto favorável a esse projeto, porque entendo que isso vai dar mais rapidez ao Executivo para colocar o serviço, a prestação de serviço, as obras na rua com mais eficiência. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 005/2014, de autoria do Poder Executivo, com 12 votos favoráveis e um contrário do vereador Fábio Machado. 11 porque nessa votação eu não voto. Projeto de lei 018/2014, autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Córrego Alegre. Autor Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 018/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 018/2014, de autoria do Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima.